O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria toda a cidade e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a Jesus seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio, uma figura central da história da Igreja Católica, reverenciado como bispo e doutor da Igreja. Nascido em 340 d.C., em Treveris, Alemanha, Ambrósio cresceu em uma família cristã influente e sua educação incluiu estudos em retórica e direito, preparando-o para uma carreira promissora no governo. Sua vida deu uma guinada surpreendente quando foi eleito bispo de Milão em 374. Apesar de ainda não ser batizado. A partir desse momento, dedicou-se inteiramente ao serviço da Igreja, tornando-se um defensor ardoroso da fé e um líder espiritual inspirador. Como bispo, Ambrósio enfrentou diversos desafios, incluindo a defesa da ortodoxia cristã contra as heresias arianas, que negavam a divindade de Cristo. Sua eloquência e habilidade de argumentação foram essenciais para reafirmar a doutrina trinitária e fortalecer a fé dos cristãos em tempos de grande confusão teológica. Além disso, ele desempenhou um papel crucial na conversão de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da Igreja, demonstrando seu impacto duradouro na espiritualidade e na doutrina cristã. Santo Ambrósio também é lembrado por suas contribuições literárias e teológicas que incluem escritos sobre ética, sacramentos e vida cristã. Suas obras como De Officiis Ministrorum e Exameron continuam a ser estudadas por teólogos e historiadores. Suas obras continuam a ser estudadas por teólogos e historiadores. Seu legado como pastor zeloso, defensor da fé e autor prolífico assegurou-lhe o título de doutor da Igreja. A memória de Santo Ambrósio nos inspira a sermos fervorosos na nossa fé, dedicados ao serviço aos outros e firmes na defesa da verdade cristã. Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre a passagem do Evangelho de Mateus. O texto mostra que Jesus estava percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ele vê as multidões e sente compaixão por elas, pois estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então, ele diz a seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie os operários para a sua messe. Jesus chama seus 12 discípulos e lhes dá autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade. Ele vê as multidões e sente compaixão por elas, pois estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então ele diz aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Mateus 9, 37 e 38. Jesus chama os seus 12 discípulos e lhes dá autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Ele os envia com a instrução: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que o reino dos céus está próximo.
curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10, de 6 a 8. Em grego, a palavra compaixão é usada para significar um sentimento de misericórdia. Jesus não apenas vê a necessidade, mas ele é movido a agir. Isso nos chama a uma espiritualidade de compaixão ativa. Santa Teresa de Calcutá dizia: não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. A compaixão de Cristo nos convida a ver e agir com amor. Jesus também não apenas sente compaixão, ele também chama seus discípulos a serem parte da solução. Ele nos ensina que a missão não é uma tarefa solitária. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Todos somos chamados a sermos operários na vinha do Senhor. Como dizia João Paulo II, nos lembra ele que a missão é uma questão de fé. Ele nos chama a sermos testemunhas do amor de Deus em todos os aspectos das nossas vidas. Jesus dá autoridade aos seus discípulos para expulsarem os espíritos impuros e curar doenças. Esta autoridade é para o serviço. Santo Agostinho nos lembra que a humildade é a base e o guardião das virtudes. A autoridade dada por Cristo deve ser exercida com humildade e em serviço aos outros. Em um mundo que muitas vezes busca poder pelo poder, somos chamados a lembrar que nossa autoridade como cristãos é para curar, restaurar e servir. Amados irmãos, a realidade que Jesus apresenta ainda é verdadeira hoje. A messe é grande, mas os operários são poucos. Em nosso mundo moderno, vemos tantas pessoas que estão cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. A pandemia global, os conflitos, a pobreza e a injustiça social nos mostram que há uma necessidade enorme de operários na messe. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a responder a esta necessidade com amor e ação. Então, como podemos viver esta missão em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos cultivar um coração cheio de compaixão. Isso significa estar atento às necessidades ao nosso redor e a ser movido a agir. Em segundo lugar, devemos responder ao chamado de Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. Cada um de nós tem dons e talentos únicos que podem ser usados para o reino de Deus. Podemos nos voluntariar em nossas paróquias, ajudar os necessitados em nossas comunidades, ou simplesmente ser uma presença amorosa e acolhedora para aqueles que encontramos. Além disso, devemos orar para que mais operários sejam enviados à messe. A oração é a parte vital da missão. São Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, principalmente dentro da nossa comunidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre este trecho do Evangelho, somos chamados a ver com os olhos de Cristo, sentir com o coração de Cristo e agir com as mãos de Cristo. A compaixão e a missão são inseparáveis. Somos chamados a sermos operários na vinha do Senhor, trazendo cura, esperança e o amor transformador de Deus ao mundo. Que possamos responder ao chamado de Jesus com generosidade e alegria, lembrando sempre que de graça recebemos, de graça devemos dar. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, Tu nos chamaste para sermos operários na Tua vinha. Dá-nos um coração compassivo para ver as necessidades ao nosso redor e a sermos movidos a agir com amor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos levar cura, esperança e o Teu amor transformador a todos que encontramos. Ajuda-nos a viver a nossa missão com humildade e alegria, servindo aos outros como Tu nos ensinaste. Rogamos, Senhor, nesse dia, que envies mais operários para a Tua messe, para que juntos possamos proclamar que o reino dos céus está próximo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.